sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Som. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu,
Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite para o pessoal que está aqui, que eu já falei. Boa noite para você que está nos assistindo aí. Hoje daremos seguimento ao estudo bíblico que toda semana nós temos, com a graça de Deus. Nós temos o privilégio de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Só que essa semana é diferente um pouquinho, porque ele está sendo gravado, esse estudo está sendo gravado na quarta-feira, para ser apresentado no YouTube costumeiramente às quintas-feiras. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que vai ser uma bênção, de que a palavra do Senhor vai falar ao seu coração e de que ela é importante e relevante. E nesse momento a gente vai agradecer ao Senhor através de uma oração. E eu vou convidar o nosso irmão Tiago. Tiago eu sou o único, é o Tiaguinho. Ele tem que aprender que ele é o Tiaguinho, eu sou o Tiago. Tiago vai orar, agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade da gente estar aqui, cultuando ao Senhor, e agradecer também pela vida da nossa irmã Janilda, que hoje, nessa quarta-feira, dia 2, está completando mais um ano de vida. Aí, Tiago, você ora pela vida dela, para que Deus fortaleça a sua vida, a caminhada cristã. Vamos orar com o nosso irmão. Soberano eterno Deus, venho a Ti essa noite, primeiramente agradecer pela chance de podermos estar na Tua casa mais uma vez, de podermos orar por Ti. Peço, Pai, que todo o conhecimento dessa noite venha entrar nas nossas mentes, que possamos estar refletindo sobre isso e que venha estar sempre nos fazendo buscar mais da Tua palavra, Pai. Peço que cuide da nossa irmã, que está fazendo mais um ano de vidas hoje, que ela venha estar sempre firme na Tua casa, firme no Teu Evangelho, na Tua palavra, que ela possa ter saúde e muitos anos de vida, Pai. Peço que nos abençoe e agradeço por tudo, Senhor, porque por mais que sejamos pecadores, o Senhor sempre está conosco, sempre está cuidando de nós e sempre está nos protegendo, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje nosso estudo, propriamente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a vida e o livro do profeta Amós. Umas semanas para trás, eu dei um estudo aqui sobre a vida e o livro do profeta Abacuque. Não sei quantas pessoas assistiram, se vocês se recordam. E a gente fez um estudo panorâmico sobre o livro, a gente não vai se aprofundar de versículo em versículo, capítulo por capítulo, mas a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê desse livro estar na Bíblia. Afinal, repito o discurso, que se está na Bíblia é porque é importante, não tem nenhuma palavra aqui que foi escrita de forma aleatória. E se Amós, ele tem um livro no Velho Testamento, foi um homem levantado por Deus, ele é relevante. E a pergunta que eu fiz no estudo passado sobre o profeta Abacuque, eu repito a pergunta agora. O que você sabe sobre a vida do profeta Amós? O que você sabe sobre esse livro que é inspirado por Deus e está registrado aqui nos 66 livros do cânon sagrado? Você já estudou? Já leu? Provavelmente na sua leitura diária, anual da Bíblia, você já passou por ele também. Você sabe do que se trata? Você sabe do que fala o assunto principal? Caso não, se assim como eu também não conhecia muito bem antes de realizar esse estudo, eu convido você para aprender um pouco mais essa noite com a gente. E eu convido você então a abrir sua Bíblia, lá no livro do profeta Amós, profeta menor. A gente vai se basear no capítulo 1. Amós, capítulo 1. Como são 15 versículos, nós leremos todos. Amós capítulo 1, do 1 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiate-Aven e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo,
porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon. E volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4, não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre e as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, e eles, os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos nesse momento iluminação do seu Santo Espírito para a nossa mente, que ela é finita, ela é limitada, e que a tua palavra realmente testifique do poderio do Senhor, o quanto o Senhor é grande, porque o Senhor levantou esse homem, o profeta Amós, para advertir o povo, e que esses ensinamentos fiquem entalhados, cravados no nosso coração. Tem muita coisa que a gente pode aprender, e é isso que a gente veio fazer aqui nessa noite, que a tua palavra ecoe nos nossos corações, e para que a gente consiga propagá-la com precisão e com eficácia. Ajude-nos nesse momento, que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor ainda mais. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Irmãos, a gente lê o capítulo 1 de Amós, é aquela leitura que às vezes, principalmente na nossa versão, que é a área, fica pesada, né? A gente lê e fica assim, tá, não entendi nada que eu li. E muitas vezes a gente lê e passa para o capítulo 2, e vai o capítulo 3, o 4, e quando a gente vê, a gente acaba lendo esse livro e fica assim, tá, não entendi o que eu li, mas eu li um livro da Bíblia. Ok, bacana. Só que, como eu disse, o estudo que a gente vai fazer hoje, a gente não vai esmiuçar versículo por versículo, capítulo por capítulo, a gente só vai entender o panorama do livro e ressaltar a importância que ele tem hoje, o porquê que esse livro está na Bíblia, qual a utilidade que ele tem para nós nos dias de hoje. E eu particularmente escolhi esse profeta menor para a gente estudar hoje, porque, tendo em vista o que a gente tem estudado na escola dominical, o discipulado, a questão da vida do discípulo, o que envolve o discipulado, eu achei interessante, em específico, uma aplicação que, quando eu fiz esse estudo sobre o profeta Amós, eu falei assim, gente, isso aqui fica vivo. Toda vez que eu penso no livro do profeta Amós, a primeira aplicação que eu aprendi é a que mais fica pulsando no meu coração, e é essa que eu queria compartilhar, uma das que eu queria compartilhar também. Eu acho que tem um pouquinho a ver com o discipulado que a gente está vendo nos domingos aqui na escola dominical. Mas vamos lá, para a gente entender um pouquinho esse livro, a gente primeiro precisa fazer a pergunta de quem foi esse homem, quem foi Amós. Assim como Abacuque, assim como tantos outros profetas menores, tudo que a gente sabe sobre o livro, sobre a pessoa de Amós, está no livro dele. Você não vai ver nenhum outro relato na Bíblia falando sobre quem foi Amós, sobre suas características. Tudo que a gente pode saber se encontra no livro dele. E a gente vê que no versículo 1, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, ou seja, ele era pastor de ovelha. Em outras traduções vai falar que ele era boiadeiro, ou seja, cuidava dos bois, era o homem do gado. Ou, como diria aquela novela, rei do gado, né? E a gente vê também, quando a gente olha lá no capítulo 7, no versículo 14, que ele era colhedor de sicômoros. Mais conhecido, se for facilitar a versão, ele era colhedor de figos. E no versículo 15 do capítulo 7, mostra também que ele foi um homem que foi diretamente chamado por Deus, porque olha só o que fala. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que a gente entende com isso? Amós, ele era um homem do campo, ele era um agricultor, um agropecuário, chame como quiser, tem essas características, mas ele era um homem do campo, pastor de ovelhas, boiadeiro, colhedor de figos, sicômoros. Esse era Amós. Essas são as características que a Bíblia traz sobre ele. O nome dele significa carregador de fardos. Nossa, mas é um significado ruim, né? Assim, negativo. Por que tem esse significado? Quando a gente lê o livro, a gente entende um pouco porque
o nome dele carrega esse peso. Já já a gente vai chegar nesses pormenores. E a gente vê, de acordo com o livro dele, que, como ele disse no versículo 15 do capítulo 7, ele não era profeta, nem filho de profeta. O que isso quer dizer? Naquela época em Israel existia uma escola de profetas. É quase como se fosse uma escola de teologia da época. E Amós, ele justamente fala, olha, eu não sou profeta, eu não tenho chamado vocacional para ser profeta. E nem sou servo de profeta, ou seja, eu nem estudo nessa escola de teologia também. Só que o Senhor me chamou. E a gente vê como é que isso era comum nesses tempos de Israel, de Judá, porque lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, o versículo 35, fica subentendido. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, esmurra-me, o homem se recusa a fazer. Aquela história do profeta que ele quer dar uma lição no rei. Detalhe para o texto. Um dos discípulos dos profetas, ou em outras traduções, servo do profeta, ou profeta mirim, né? Acho que é na NTLH que traz essa tradução, se não me engano, um profeta menor. E aí, quando a gente olha também para o texto de 2 Reis, o capítulo 2, tanto o versículo 3 quanto o 5, ele deixa entender isso. Ó. De novo, peraí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, aí depois o versículo 5. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel. Betel ficava no reino de Israel. Versículo 5, do mesmo capítulo. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó. Tinha uma escola de profeta. Tinha um curso de teologia que o pessoal fazia. Amós, claramente, ele já fala, eu não faço esse curso, eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. E eu esqueci de falar um detalhe importante para a gente estudar esse profeta menor, é que a gente tem que entender que nessa época de Amós aqui, o reino já tinha sido dividido. Salomão já tinha morrido, aí levantou Roboão, as 12 tribos se dividiram, né? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, reino de Israel e reino de Judá. A gente tem que entender isso, porque Amós, ele foi um profeta, a gente vai ver que ele tanto disciplinou, mandou recado do Senhor, tanto para Israel, o reino do norte, quanto para o reino do sul, que é de Judá. Beleza, a gente já viu que ele não era discípulo de profeta, e ele também não era profeta, ele era só um homem do campo. Seguindo, mesmo apesar da sua origem rural, apesar de ele ser um homem do campo, a gente vê pelo livro dele que era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele era um homem que não era leigo nesse sentido. E alguns textos deixam isso bem claro, olha só. No capítulo 2, o versículo 9 e 10. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Atenção no verso 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. 40 anos no deserto, o povo foi liberto do Egito. Ele sabia disso, ele tinha esse conhecimento. Porque muitas vezes a gente tem noção de que aquelas pessoas que são do campo, são mais humildes, teoricamente, elas não conhecem muito bem. Amós conhecia bem a história do povo de Deus, ele está falando aqui. Seguindo, capítulo 3, versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Mais uma vez, se remetendo ao Êxodo. Capítulo 3, versículo 13. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Um dos patriarcas, Jacó, conhecia também. 4:11. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Episódio lá de Gênesis, Sodoma e Gomorra, aquela maldade toda que Deus faz cair fogo e enxofre do céu. Ele conhecia, ele sabia. Capítulo 5, versículo 6. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. José do Egito, um dos filhos de Jacó. Amós conhecia também. E por fim o verso 16 do capítulo 7. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Contra a casa de Isaac. Isso mesmo. Isaac, um patriarca também. Amós conhecia. Então a gente pode ver aí que ele, por mais que ele não era profeta, nem servo de profeta, não tinha curso de teologia, ele era um homem do campo, teoricamente um homem simples, que só vivia a vida dele, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei de Deus. Guarde isso, que isso é importante lá para frente.
A Bíblia fala também, no versículo 1 do capítulo 1, que ele era um morador de uma aldeia chamada Tecoa. Aí eu pesquisei nos mapas ali, ficava 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Essa informação para a gente às vezes fica meio irrelevante, né? Mas ele era um homem que morava na região da Judéia ali, só que ele advertiu mais, a gente vai ver isso mais para frente, que ele advertiu mais o povo de Israel do que o povo de Judá. Porque a nação de Israel, a gente sabe que foi do início ao fim uma catástrofe, só de coisas ruins que eles fizeram. O povo de Judá ainda não. Alguns reis foram levantados, serviram a Deus, foram fiéis, outros foram ruins mesmo. O povo de Israel, do início ao fim, foi um povo terrível, se assim a gente pode dizer. Ok. Essas são as informações sobre quem é Amós, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse livro. Homem do campo, pastor de ovelhas, boiadeiro, colhedor de figos, não era profeta, nem servo de profeta, conhecia a palavra de Deus, morava numa aldeia próxima, relativamente próxima a Jerusalém, e o seu nome significava carregador de fardos. Resumindo, esse foi Amós. Segunda pergunta que a gente precisa responder para entender um pouco melhor sobre esse livro. Quando foi que ele exerceu o ministério dele? Repetindo a frase do último estudo que eu dei aqui também, é importante a gente situar os personagens bíblicos para a gente não viajar na maionese. Aproximadamente, os historiadores e os teólogos, eles dão a data desse livro entre 760 e 753 a.C. A gente ouve essas datas e fica assim, tá, para que serve isso? Como eu disse, para a gente situar bem os personagens, e isso mostra, para quem gosta mais dessa questão geográfica e histórica aí do Antigo Testamento, não tinha acontecido nenhum dos exílios ainda, tanto do norte quanto do sul. O exílio que levou o pessoal do norte para a Síria foi, se eu não me engano, em 722. 720 e 722, agora a memória falhou. Mas foi entre 720 e 722. 760 a 753, isso não tinha acontecido ainda. Então, a palavra de Deus estava viva, o povo estava sendo divertido. Gente, se arrependam, voltem-se para Deus. O povo, nada. Tanto é que uns anos mais para frente, cativeiro. E aí, no versículo 1 ainda do capítulo 1, a gente vê que quando ele exerceu o ministério dele, quando ele foi levantado por Deus, era a época que Jeroboão II era rei de Israel, um homem, com todo o respeito da palavra, mas um homem canalha, um homem que totalmente ímpio, que se desviou do Senhor, nunca serviu ao Senhor de fato, e esse era o rei de Israel. Enquanto, em contrapartida, no reino de Judá, no reino do sul, o rei era Uzias, que até fez uma coisa ou outra boa em si, em contraste com tantos outros reis, ele não foi tão ruim, mas no final da vida foi acometido de lepra. Rei do norte, Jeroboão II. Rei do sul, Uzias. Foi nessa época que Deus levanta o profeta Amós. E aí, logo que começa o capítulo 1, o profeta ele fala sobre as visões que ele teve da parte de Deus, e essas visões aconteceram 2 anos antes do grande terremoto. Ele define aqui no versículo 1, no finalzinho, 2 anos antes do terremoto. E aí, ao que tudo indica, esse terremoto ocorreu durante o reinado do rei Uzias, que era rei de Judá, e foi um evento marcante para os judeus, né, israelitas. E ele foi lembrado também pelo profeta Zacarias, esse terremoto como se fosse um ato de julgamento de Deus. Lá em Zacarias 14, o versículo 5, o profeta também fala sobre esse terremoto. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Se Deus permitir, a gente vai estudar o livro de Zacarias um dia ainda aqui. E o Zacarias é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Tudo tem uma linguagem simbólica, a maioria das coisas é figurada, as visões que o profeta Zacarias teve. Mas ele cita também sobre esse terremoto que foi marcante para o povo. E aí Zacarias ele fala que isso foi um tipo de julgamento divino, não foi um acaso. Amós também cita esse terremoto. Então, a partir desse evento, é assim que os teólogos e historiadores eles conseguem datar mais preciso o livro de Amós. Beleza, a gente viu então que foi mais ou menos nessa época que ele exerceu o ministério dele. Jeroboão II, Uzias, meio desse terremoto aí, foi nisso que Deus levantou um homem do campo para falar a palavra dele. Agora vamos lá, essa é a parte que, entre aspas, nos interessa mais, que é a parte mais prática, assim, né? Agora a gente vai entrar nos propósitos desse livro. Tá, Tiago, entendi a época que ele exerceu o ministério, entendi mais ou menos quem que ele foi, as características dele, só que, por que esse livro está na Bíblia? Por que Deus deixou que ele entrasse no cânon aqui? Vamos lá.
Amós, ele no capítulo 2, ele começa a denunciar os pecados, tanto de Judá, primeiro, a gente vê isso no versículo 4 e 5, na minha Bíblia aqui, que é a Ara, tem o subtítulo, que não é inspirado, ameaças contra Judá. Aí fala assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Lembra do rei Uzias que eu falei, que foi um rei até adequado, algumas coisas ele agradou ao Senhor? Ainda assim, Deus fala: vou pesar a mão, vou punir esse povo que está tão distante de mim. Amós primeiro começa falando a Judá. Só que quando você for analisar o livro dele com mais detalhes, com mais calma depois, você vai ver que as ameaças para Judá são esses aqui, esses 2 versículos. Agora, a partir do versículo 6, a gente vê que tem uma renca de advertência contra o povo de Israel, que é justamente aquele povo que do início ao fim nunca serviu ao Senhor. Todos os seus reis ímpios, e com isso o povo também seguiu os seus governantes, e assim eles pecaram e muito contra o Senhor. Aí do versículo 6 a 16, o Amós ele faz as ameaças contra o povo de Israel. Já já a gente vai ler um pouquinho melhor sobre esses versículos. E a gente vê também no livro dos reis, que esse povo de Israel era totalmente idólatra. Olha o que fala lá 1 Reis, o capítulo 12, aí se eu não me engano, isso, versículo 28. Tinha acabado de ter a divisão, o rei era Jeroboão I, Jeroboão II da época de Amós, esse Jeroboão I veio um pouco antes. Pelo que o rei, Jeroboão I, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Para quem é atento leitor da Bíblia, já sabe que isso aconteceu uma vez lá no Êxodo. Jeroboão disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Tinham acabado de romper, reino do norte e reino do sul. Ele estava com medo de perder o povo, porque uma vez ao ano eles tinham que ir para Jerusalém e prestar sacrifício a Deus. Não quero que vocês subam mais, porque daqui a pouco o povo vai começar a seguir Roboão, que era o filho de Salomão, o rei do sul, e eles vão me esquecer, eu vou acabar perdendo meu reinado. Então, seguinte, vou construir 2 bezerros de ouro. Vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Vocês vão cultuar esses caras aqui agora. Vamos seguir, versículo 29 em diante. Pôs um em Betel e outro em Dan. Colocou 2 bezerros de ouro. Um não estava bom, colocou 2. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuário nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Tinha feito os bezerros, agora ele constituiu pessoas de sacerdotes, e Deus tinha ordenado que só o pessoal da tribo de Levi poderia ser sacerdote. Jeroboão falou assim: não, vou pegar qualquer um aqui, você vai ser sacerdote também. Pecou ainda mais contra o Senhor, foi o segundo pecado dele. Fez uma festa no 8º mês, no dia do 15º mês, igual a festa que se fazia em Judá, tá vendo? Para imitar todo um jogo político. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, não respeitou as leis, os calendários que Deus tinha instituído, ele quis fazer do jeito que ele quis. Subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Ele fez poste nos altos também. Jeroboão, ele praticamente já começou com batendo o pé na porta e errando tudo. Deus constituiu ele rei, ele jogou a oportunidade pela janela, não quis nem saber, logo se desviou do Senhor. Tudo isso por interesse político, para não perder o controle do povo. Vê aí, desde a época de Jeroboão I, logo que separou os reinos, a decadência do povo de Israel. Agora vamos lá, voltar para o livro de Amós. Amós, você vai ver que tem umas semelhanças com hoje em dia, não tem nada de muito diferente. Isso no Antigo Testamento, muitos anos atrás. Amós, primeiro, ele censura Israel na parte social. Capítulo 2, versículo 6 e o 7, só a parte A. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Estava tendo roubalheira, estava tendo politicagem, estava tendo corrupção. Amós condena também a parte moral.
dos filhos de Israel aqui. Versículo 7, continuando a parte B, até o versículo 8, a parte A. Um homem e seu pai, presta atenção, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Um pai e o filho com a mesma mulher, e nenhum deles é casado com a jovem. Condição moral decadente. Qualquer semelhança, calma que tem mais. Amós condena também a parte religiosa. E aí a gente vai ver o versículo do 8 até o 12. De novo, né? O 8 a gente já leu. A parte B do 8. E na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Só para contextualizar esse versículo 12, os nazireus, o nazireu mais famoso que tem na Bíblia é Sansão, um dos juízes. O nazireu, ele não podia passar navalha na cabeça, não podia cortar o cabelo em hipótese alguma, não podia tocar em coisa impura, coisas mortas, essas coisas, e ele não podia beber vinho. A gente sabe pela história de Sansão que ele quebrou as 13 proibições. Deus instituiu o povo, aqueles que fossem nazireus não podiam beber vinho. O povo da época de Israel estava dando vinho àqueles que eram consagrados ao Senhor, os nazireus. E eles estavam falando para os profetas também, vocês são profetas? Não profetizem. Então você vê aí que era difícil, social, moral e religioso. Resumindo, o profeta Amós viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. 2022. O que funciona nesse país? Aqueles que mais têm é o que querem mais. E eles tiram de quem menos tem e não estão nem aí para isso. O povo de Israel nessa época, junto com seus governantes e o próprio povo entre eles mesmos, o que eles mais queriam é ficar rico à custa dos outros, não importa o que aconteça, eu quero me beneficiar, e você que vai para lá resolver seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso. Semelhanças? A imoralidade estava num nível abominável. Um pai e um filho com a mesma jovem. A gente vem de um feriado aí que, esse ano foi um pouco mais velado, mas já teve, né, ficou um pouco mais espaçado também, alguns lugares tiveram, outros não, que é o carnaval, a festa da carne. E a galera pega pesado, né, na imoralidade. A gente sabe que o negócio é feio. Quem já participou de carnaval mesmo, já foi para muvuca, sabe como é que funciona. Então, assim, qualquer semelhança também não é coincidência. O povo vivia numa imoralidade muito grande. E a parte sexual para o ser humano é a que mais pega. Nada diferente de Israel, nada diferente para nós, principalmente brasileiros. Carnaval está aí, exemplo grande para a gente. Pessoas não têm mais compromisso com seus cônjuges, não tem problema adulterar, faz parte. Hoje em dia é considerado algo, infidelidade é algo considerado tipo, vacilei, pisei na bola, vida que segue, se quiser me perdoar, perdoa, se não quiser a gente separa também. Imoralidade. Questão moral, lá embaixo, as pessoas não têm mais princípios, não têm mais valores. Tal como o povo de Israel. Será que isso acontece na nossa época também? E a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, enquanto que os verdadeiros fiéis a Deus eram ridicularizados por sua devoção. Idolatria, o que mais tem. Aí você pensa, você está falando das pessoas que são católicas com as suas imagens lá, você está falando de outras religiões que adoram homens, mulheres, pessoas. Existem outros tipos de idolatria também. Eu sei que a gente fala sobre isso. Idolatrar cantor, ator, filme, time de futebol, tudo isso é idolatria. Hoje em dia o que mais está na moda é idolatrar político. A gente idolatra um político de um lado e um político do outro. Parece que só existem os dois, eles são deuses. Era algo natural para Israel. Hoje para a gente é algo natural idolatrar essas pessoas. Coisas, objetos, do que quiser. E tudo bem com isso. Porque já não tem mais aquele senso do que é o correto. E é curioso a gente ver que aqueles que serviam a Deus de fato
eles eram ridicularizados. Eram pessoas que eram esquecidas. Pessoas que eram devotadas a Deus, tipo os nazireus, pode beber vinho, fica à vontade, pode quebrar o seu juramento. Ih, dá nada não. Não tem nada a ver. Você que é profeta, não profetiza não, fica quieto, cala a boca, você não pode falar não. Quantas censuras já há no nosso país de forma velada e algumas vezes de forma direta? Quantos cristãos são, como eu disse no domingo aqui, cancelados pelo simples fato de amar o Senhor Jesus e pregar a palavra? Na época de Israel, a imoralidade era tão grande, a perversão religiosa era tão grande que isso já acontecia. Então tudo que a gente vive aqui não há nenhuma novidade. Olha, já vai vendo aí as semelhanças que o povo de Israel tinha, a época que o povo de Israel atravessava, as situações, nada difere da gente também não. E infelizmente eles deram voz ao pecado, eles deram voz à impiedade do seu coração, e com isso, com governantes ímpios também, foram só se afastando do Senhor. E geração após geração se levantava, e poucos eram aqueles que recorriam ao Senhor. Tanto é que a nação de Israel, o reino do norte, foi o primeiro a ser levado ao cativeiro. E Amós, ele é um profeta que ele é levantado por Deus para justamente falar que Deus ia castigar Israel e Judá também, por conta dessa infidelidade, por conta dessa maldade, por conta desse desvio de rota do Senhor. E lembra da data que eu falei? Cerca de 720 a 22, que foi o cativeiro, o primeiro. Amós está entre 750 e 53. Tinha tempo para esse povo se arrepender. Tinha tempo para esse povo recorrer ao Senhor. O que eles fizeram? Entrou aqui e saiu ali. E quantas vezes também, já fazendo um paralelo com hoje, a gente prega a palavra de Deus e pessoas nem ligam. Aí a gente ouve uns argumentos mais batidos, né? Ah, mas quando eu quiser eu vou. Ah, isso aí, eu nem creio que isso existe. Hoje ser inteligente é ser ateu, né? Ter uma fé cristã é coisa de bobo. As pessoas daquela época não diferiam muito, não. A fé em Deus, de fato, era uma coisa que não estava muito na moda, vamos dizer assim. E Deus levantou diversos homens. A gente viu com Abacuque. A gente tem um estudo no nosso canal também muito bom, que é a nossa irmã Nacione de Deus, sobre o profeta Joel. Se eu não fazer piada, é o erro não. O profeta Joel também. Todos eles homens levantados por Deus para advertir a nação de Israel e de Judá. Quantas oportunidades Deus falou, gente, desde a época de Moisés, se vocês se desviarem de mim, eu vou trazer uma nação para subjugar vocês. Deus teve tempo, Deus é um Deus misericordioso, só que a paciência dele também estoura, tem limite. E ainda assim, o povo fazia pouco caso de Deus e de seus profetas e de todo o restante também. É interessante quando a gente olha também, ainda no livro do profeta Amós, a gente vai lá para o capítulo 9 agora, o último capítulo. O profeta ele fala sobre uma restauração, um governo e um juízo. E tudo isso se encontra plenamente em Cristo, no Novo Testamento. Por quê? A gente vai ler o texto aqui, é Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Parece meio obscuro quando a gente lê ele isolado. Naquele dia, isso é profético, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Detalhes, olha esse versículo 12. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Aí você pensa, mas o povo de Deus no Antigo Testamento não era Israel? Ele citou ali, por exemplo, Edom, que era uma nação ímpia, uma nação que vinha dos descendentes de Esaú, uma nação que depois foi destruída por Deus, mas ele fala que todas as nações são chamadas pelo nome dele. Isso não é, esse versículo aqui não se cumpre nessa época, se cumpre lá no Novo Testamento com o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus. Esse texto, se a sua Bíblia for igual à minha, ele tem uma ligação aqui embaixo, na rodapé. Capítulo 9 de Amós, versículo 11 e 12, joga a gente lá para Atos 15. Olha o que fala Atos 15, se eu não me engano, a partir do versículo 13. É isso mesmo, Atos 15, a partir do 13. Depois que eles terminaram, estava tendo uma reunião entre os apóstolos lá. Falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, palavras-chave, gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai citar o apóstolo Amós.
Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Deus, desde o Antigo Testamento, a gente vê isso desde Gênesis, que ele já estava preparando o terreno para que não fosse somente o povo de Israel o eleito dele, mas sim os gentios também. Só que no Antigo Testamento isso é mais velado, não fica tão explícito. No Novo Testamento, com Cristo na cruz, sendo crucificado, e depois a gente vê no livro de Atos a expansão do Evangelho, indo para vários outros países, vários outros povos, isso fica mais claro. E aí Tiago, o irmão do Senhor, ele, nessa reunião só de gente grande, ele vai lá e interpreta muito bem esse texto que se cumpriu em Jesus. Por conta da obra de Cristo, agora o Evangelho são para todos os povos. Eu não estou falando que todas as pessoas vão ser salvas, isso é heresia, universalismo. Mas agora, pessoas de toda tribo, raça, nação, língua, todos os povos, todos eles vão ouvir a palavra do Senhor, e Deus tem seus eleitos. Como propriamente Jesus mesmo disse em João 10, eu tenho outras ovelhas que não são desse curral. Que curral? O povo de Israel. São quem? Os gentios. Somos nós, brasileiros. Nós da Quinta Igreja que ouvimos a palavra do Senhor e recebemos no nosso coração, somos movidos pelo Espírito Santo. Amós já estava falando através de Deus sobre nós, que no devido tempo ele chamaria o povo dele, através de Jesus Cristo. E a gente vê que a palavra do Senhor ela é cumprida. Muitas coisas já foram cumpridas, outras coisas vão ser cumpridas ainda. Está aí o livro de Apocalipse que está faltando algumas profecias para serem cumpridas. Deus ele é fiel, guarde isso, ele não deixa nenhuma ponta solta. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E a gente vê que o livro de Amós ele termina assim, com essa promessa restauradora no dia de Cristo Jesus, onde ele chamaria todos os seus, todo o seu povo, né, independente de nacionalidade. E aí os judeus, a gente sabe, no Novo Testamento tiveram muita dificuldade com isso, e eles eram legalistas e aquela coisa toda. Não vou entrar nesses pormenores, mas o fato é, Deus tem os seus escolhidos sobre todas as nações. Ok, a gente viu então alguns propósitos do livro dele. Principalmente, Deus levanta um homem para advertir duas nações, que eram o povo dele, porém duas nações que estavam afundando, e a gente vê que a parte de Israel era mais complicada, moral, espiritual, social. E beleza, Amós foi levantado para isso, para advertir esse povo. Só que eis aqui a parte que, para a gente agora é a que mais chama a atenção. Entendi quem foi, entendi que época, entendi mais ou menos de forma geral para que serve o livro. E para mim, para que serve esse livro? O que eu tenho a ver amanhã no meu serviço, na quinta-feira? O que eu vou fazer com isso? Quais são as verdades que são eternas, que podem ser aplicadas para mim? Vamos lá. Primeira delas, eu separei 4 aqui. Bem batista, né? Não, mas enfim. Primeira aplicação prática. Deus continua condenando nossa negligência, a sua palavra, a idolatria, o culto pagão, a ganância, a liderança corrupta e a opressão aos pobres. Isso não mudou. Diversas outras passagens, são severas quanto a isso. Você que se diz ser discípulo de Cristo Jesus, você que se diz cristão, porém não conhece a palavra de Deus, não se interessa, acho que essa é a pior parte, não se interessa por aprender, Deus condena essa nossa atitude. A gente permanecer na ignorância, como se ele fosse ignorar isso. Idolatria, culto pagão. Culto pagão é difícil a gente entrar, né? Mas a idolatria, que nem eu falei, a gente pode fazer tudo objeto de idolatria. Cônjuge, namorado, namorada, filho, sobrinho, cachorro, gato, tudo isso a gente pode fazer de ídolo no nosso coração. E como já bem disse nosso reformador João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolo. O que a gente mais gosta de produzir é ídolo. Se a gente não vigiar, a gente acaba idolatrando. Deus condena a idolatria também. Em toda a Bíblia a gente vai ver isso. Cuidado. Deus requer total obediência de nós até hoje. Condena a ganância também. Lembra dos juízes aqui? Que inventava ali uma sentença, passava a mão, ignora, pega do mais pobre, enriquece os mais ricos. Deus condena a ganância também. 1 Timóteo, capítulo 6, ele fala, todos aqueles que desejam ficar ricos, olha, você está enrolado.
Cuidado com a ganância no seu coração. Liderança corrupta, opressão aos pobres, tudo isso Deus condena. Não só na parte secular, como se ele estivesse falando só para governantes aqui, governadores, prefeitos, vereadores, enfim. Ele está falando dentro da igreja também. Porque dentro da igreja de Cristo, infelizmente, existem aqueles que são o joio, são os bodes. E queira Deus que nós não sejamos essas pessoas. Por isso, diariamente, esquadrinhar o nosso coração, se colocar diante da presença de Deus, para que a gente realmente possa quebrantar diante dele. Porque ele muda os corações, ele transforma, ele restaura. Só que para isso, a gente precisa também ter o nosso ato de quebrantamento. Cuidado, Deus condena essas coisas também. E como eu disse, opressão aos pobres aqui, que é o que traz o texto, Paulo fala na Epístola de Gálatas, no capítulo 2, verso 10, que os apóstolos instruíram ele, olha, não se esqueça dos pobres. Aí Paulo fala, o que eu tenho me esforçado para fazer. Sempre que independer da gente, que a gente puder ajudar uma pessoa, e eu sei que tem todas aquelas questões, você está na rua, a pessoa vem te pedir dinheiro, você não sabe para que é, tudo ali é conversado na hora, a gente desenrola. Só que sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer o bem, que a gente possa fazer. É mandamento de Deus. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso, porque se a gente oprimir essas pessoas que não têm nada, que a gente quiser ganhar em cima delas, elas já não têm, a gente quer tirar o pouco que elas têm, Deus condena também, isso não mudou. Os princípios da palavra de Deus são eternos, eles não mudam. Segunda aplicação que eu trouxe para a gente, essa aqui é pesada. Deus não está mendigando a adoração. Deus, ele não é uma pessoa que precisa de você, ele não precisa que você preste culto a ele não está, meu Deus, por favor, Tiago, vai lá domingo na igreja, fica 1h30 sentado lá, pelo menos presta um culto para mim. Deus, ele não está interessado nisso, ele não precisa disso. Texto pesado agora, atenção, Amós capítulo 5, versículo 21 a 23, Deus deixa isso bem claro. Aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus não estava falando isso para povo que era povo vizinho, ele estava falando para o povo dele, os israelitas, o povo de Israel. Por mais que esse povo fosse ruim, ainda era o povo escolhido de Deus, era o povo que ele tirou do Egito. E ele fala assim, eu aborreço, só que aí ele pesa mais ainda a palavra, eu desprezo as suas reuniões, as festas que vocês fazem. Eu detesto. Para mim vocês nem precisavam fazer, porque Deus não está mendigando a adoração. E quantas vezes a gente vem para a igreja, uma vez na semana, escola dominical, a gente acorda reclamando, porque a gente está cansado, que é o único dia que a gente tem descanso, e a gente vem, caramba, poderia estar dormindo, fazendo coisa melhor, jogando bola, videogame, qualquer outra coisa. E aí chega no culto da noite, Deus, eu já fui de manhã, me ajuda aí. Ou senão, eu não vou de manhã, mas vou à noite, e estou quebrando o galho de Deus. Deus, está bom demais. E eu vou aproveitar e fazer 3 coisas de tabela. Vou ao culto, é o primeiro do mês, vou tomar ceia e vou dar o dízimo. Deus, fim de papo, me abençoe esse mês que vem eu estou aqui. Infelizmente, tem muitos irmãos que pensam assim. Talvez você seja um deles. Se você tiver esse tipo de pensamento, esse texto é para nós, de forma geral, mas principalmente as pessoas que cometem esse tipo de equívoco e não se arrependem. Eu aborreço, eu desprezo. Não precisa nem vir. Eu não faço questão nenhuma. Olha que pesado. E aí ele continua, ainda que vocês me ofereçam holocaustos, ainda que vocês deem o dízimo, ainda que vocês prestem serviço comunitário, prestem serviço na igreja, eu desprezo. Eu sou do coração de vocês. Eu sei. Isso aqui é pesado. Isso que vocês fazem é algo obrigatório, é algo que se eu pudesse fazer, eu eliminava da minha rotina. Eu conheço vocês. Então eu desprezo, eu abomino. E aí ele fala, afasta de mim esses cânticos, essas melodias, porque eu não quero ouvir. E a gente lê esses textos e às vezes a gente lê muito rápido e não consegue pegar essa profundidade. Isso é muito pesado. É Deus falando para o seu povo. E como eu disse, são verdades eternas. Serve para a gente hoje também. E aí eu não quero que você nesse momento fale assim, nossa, a Mariazinha é assim, o Joãozinho é assim, vou falar com ele, nossa, vou mandar esse estudo para ele que é para ele. Estou falando com você primeiro, meu irmão e minha irmã. Estou falando para mim. A palavra de Deus é para a gente.
Sonde o seu coração. Coloque em oração. Poxa, eu faço o serviço para o Senhor. Eu reclamo? Eu acho pesado? Eu faço tudo como se fosse assim, ai, nossa, eu queria logo acabar, quero logo ir embora para casa, ai, eu nem queria estar aqui. Poxa, se é assim que a gente pensa, é assim que Deus se sente ao nosso respeito. Eu desprezo as coisas que vocês fazem. E aí, quando a gente vai para o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, esse é um versículo que eu acho mais pesado, um dos mais pesados da Bíblia, capítulo 2, versículo 10. Ele fala assim, ó, antes vocês fechassem as portas. Capítulo 1, versículo 10. Quase falhou. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 1 de Malaquias, versículo 10. Tomara houvesse entre vocês quem fechasse as portas, para que não acendesses inutilmente o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Malaquias é um livro pós-exílico, bem lá para frente, é o último profeta do Antigo Testamento, lá no ano 400, o mesmo problema, com o povo de Judá que voltou da Babilônia. E aí Deus vira e fala, quem dera alguém fechasse as portas. Já pensou Deus virar para a gente e falar assim, fecha a porta da quinta igreja, fecha os portões, porque antes ficasse tudo quieto e não tivesse ninguém. Porque as coisas que vocês fazem para mim não tem prazer nenhum. Olha que coisa terrível. Tomara a Deus que nós não sejamos essas pessoas, esses servos do Senhor que fazem as coisas relaxadamente, tal como na época de Amós, tal como na época de Malaquias, porque senão, essa é a mensagem de Deus para nós. Eu desprezo, eu aborreço, não precisa, eu não quero ouvir. Então a gente tem que tomar cuidado. É por isso que a gente tem que constantemente se policiar diante de Deus, porque senão a gente acaba sempre pendendo para esse lado negativo. Então, cuidado. Deus, Ele não está mendigando a adoração, Ele não precisa da nossa adoração. Servir a Deus é simplesmente um privilégio para nós. Terceira aplicação, e é essa que eu queria fazer em específico, que eu achei que casaria muito com os estudos da escola dominical que a gente está aprendendo sobre discipulado. Não importa quem você é, Deus pode usar você. Por quê? Para mim, Tiago, opinião pessoal, capítulo 7, versículo 14 e o 15, para mim são os principais do livro de Amós, são os que mais me chamam a atenção, e quando eu li eu fiquei maravilhado, porque são coisas simples, mas que a gente pode tirar lição. Vamos analisar primeiro o versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Amós estava sendo indagado por esse homem, Amazias, e aí Amazias estava falando para ele, olha, não profetiza, que você está profetizando coisas muito pesadas, como a gente viu no capítulo 5 e outras coisas mais, e fica quietinho, volta para sua aldeia lá e fica quietinho, não faz nada. Amós vira para ele e fala assim, olha, Amazias, eu não sou profeta, eu realmente não sou profeta, eu não sou nem discípulo de profeta, eu não fiz curso de teologia em Betel, eu não sou servo de profeta, eu não tenho vocação para isso, sabe por quê? Porque eu sou boieiro, eu sou pastor de ovelhas, eu sou colhedor de figos, eu sou um homem do campo. Talvez Amós fosse um homem simples, eu não sei, como a gente viu, ele conhecia a lei do Senhor, isso é importante, não era leigo totalmente. E aí Amós ele vira para esse cara e fala, eu sou eu, na minha simplicidade, somente isso. Só que ainda assim Deus está me usando para ser um profeta, ainda assim Deus está me usando para ser boca de Deus. E aí essa é a aplicação principal que eu queria que você entendesse, para você sair da condição de discípulo de Cristo, para ser, entre aspas, promovido para discipulador também, de Cristo, para ser um discipulador em nome de Cristo. Não importa quem você é. Ah, Tiago, mas eu estudei só a terceira série, eu nunca concluí o ensino médio, eu nunca fiz uma faculdade, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu não sou dentista, advogado, meu salário é baixo, eu sou faxineiro, etc, 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 etc. Não importa quem você seja. Você é cristão? Deus vai te usar. Amós, ele era só um homem do campo. Quando que ele ia imaginar que Deus ia levantar um homem do campo para falar contra reis, contra nações e falar assim, olha, se vocês não se arrependerem vai acontecer isso. Peitar essa galera poderosa. Tanto é que causou tanto incômodo que Amazias foi lá falar com ele. Para de falar isso, fica quieto. Amós simplesmente fala, cara, eu sou obediente a Deus. Sou do campo, sou simples, não sou profeta nem discípulo de profeta, porém, eu estou obedecendo a Deus.
Não importa quem você seja, você foi chamado para ser discípulo de Cristo. Você foi chamado para pregar as boas novas. Isso é função de todo cristão. Vão em todo mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, preguem a palavra. Ah, Tiago, mas realmente, eu não sou da escola de profeta, eu não fiz curso de teologia, eu não sei pregar expositivo, textual, temático, eu não sei montar um estudo bíblico. Jesus transformou seu coração, mudou sua vida? Se a resposta for sim, você já tem o que falar. Eu sou tímido, eu não tenho habilidade, sou pesado de língua, que nem Moisés, eu não sei como é que começa uma conversa, introduz o evangelho. Você sabe dar bom dia, boa tarde, boa noite? Então você sabe como é que começa uma conversa. Olá, bom dia, tudo bem? Certinho? Tal, é assim que começa, contato. Evangelho é relacional. Então não importa quem você seja, Deus ele pode, ele deve e ele vai usar você. No devido tempo, com a sua simplicidade, se você for uma pessoa eloquente, ele vai explorar isso também. Características diferentes, membros do corpo de Cristo, funções diferentes. Mas eu não tenho chamado para pregar, meu ministério é mais X, Y, Z, H. Todo cristão foi chamado para pregar. Talvez você não seja chamado para pregar nesse púlpito aqui. Aí é com pastor, aí é com presbítero, aí é com evangelista, missionário, beleza, isso eu entendo. Mas conversar, falar o que Jesus fez na sua vida, apresentar o evangelho, seja de forma grandiosa ou de forma simples, é função nossa. Fique tranquilo, Deus usou Amós, um homem do campo. Ele vai te usar também, ele já tem usado e você nem tem percebido às vezes. Descanse nisso, porque o nosso Deus, ele não falha. E aí o versículo 15, que uma coisa está ligada na outra. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, boieiro e colhedor de sicômoros. Versículo 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Olha, eu não tenho habilidade para isso não é minha praia, eu não sei fazer, ninguém nunca me ensinou, repito, não fiz curso, não tem tutorial no YouTube, mas eu vou, sabe por quê? Porque eu quero obedecer a Deus. E a gente recebe diversos chamados de Deus, a gente recebe diversas ordenanças bíblicas, e muitas vezes a gente fica com medo, e é normal ter medo. Poxa, se eu falasse que, qual que foi a última vez? Acho que foi o último domingo que eu preguei, eu estava com medo, eu estava no banco, eu estava nervoso, eu estava ansioso. Se falar que é sempre uma tranquilidade vir aqui à frente falar, é mentira, minha barriga fica estranha assim, eu fico o dia inteiro preocupado, vai saber se vai dar certo, mas na hora Deus abençoa, Deus ele faz a obra, porque a palavra é dele, ele é eficaz para aplicar. Isso eu estou falando na parte da pregação. Eu não sei se eu ajudo ou não, eu sou uma pessoa tímida, como é que eu vou chegar a abordar? Eu estou vendo que a pessoa está precisando ali, mas como é que eu vou chegar? Eu tenho esse problema, porque eu sou tímido, apesar de não parecer hoje, mas eu sou tímido também. Eu falo, como é que eu vou chegar na pessoa e vou começar a falar sobre isso? Eu só quero, às vezes, pagar um salgado para ela, porque eu estou vendo que a situação dela está difícil. Seja obediente a Deus, só vai. Tiago, fico muito medo do que as pessoas vão pensar de mim, se eu vou passar vergonha ou não. Só que nos últimos anos eu tenho colocado na minha cabeça, velho, o que tem de passar vergonha? Principalmente em cidades que eu não moro, né? Tipo assim, ninguém me conhece aqui, não tem problema não. Deixa eu fazer, vamos obedecer a Deus, vamos fazer o simples. Às vezes o simples vai mudar a vida de uma pessoa, seja no mínimo, no médio ou no máximo, mas ainda assim, o que a gente pode aprender com a vida de Amós é que ele foi obediente. Ele falou, velho, eu não sei fazer. Deus, você não vê em nenhum momento, isso é legal no capítulo 1 também, Amós sendo chamado por Deus e falaram assim, Deus, não sei, não sou teólogo, eu sou só um homem do campo. Ele só vai, você vê que ele já começa o livro, ele só descreve quem ele é, a época direitinho, e já vai pregar a mensagem do Senhor. Ele se dispõe. Sabe o que é isso? É um coração piedoso, é um coração que se coloca à disposição. Deus, eu estou aqui, tenho minha dificuldade, não sei falar bem, eu sou tímido, eu sou estressado, eu sou ansioso, mas eu estou aqui, se o Senhor quiser me usar, me usa, da sua forma mesmo. Foi o que Amós, cheio de coragem, falou ali para Amazias, olha, eu sei fazer não, mas Deus me chamou, eu estou aqui, eu estou falando mesmo. E logo em seguida, assim, é porque a gente não leu esses textos, os versículos 16 e 17, Amós, ele faz através de Deus, né, ele faz uma terrível profecia para a vida de Amazias e a família dele, por conta dessa repreensão que esse homem veio, né, dar ao profeta de Deus. Então, assim, Amós, ele era um homem simples, ele era um homem do campo. Se talvez você olhasse para ele, você não falaria assim, esse cara não vai pregar a palavra de Deus, não. Esse cara não vai ser profeta, não. Mas ele foi lá e fez. Por quê? Porque ele foi obediente a Deus.
E talvez a gente fica dando mole, a gente deixa de ser um instrumento de bênção na mão de Deus. Lógico, se Deus ele tem propósito de te usar, e Ele tem, Ele vai fazer. Lembra aqui da história do profeta Jonas. Jonas, vai para Nínive. Eu vou para Tarsis. Jonas acabou fazendo o quê? Todo mundo conhece a história. Você pode ir do jeito bom, você pode ir do jeito mal também, mas Ele vai fazer a obra através de você, se Ele tiver planos para você nesse sentido. E eu creio que Ele tem para todos nós, porque Ele não chamou ninguém para ser discípulo dEle, para ser servo dEle, e ficar sentado num banco numa igreja pro resto da vida. Só assistindo, nem prestando um culto, só assistindo um culto. Só cantando assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não te chamou para fazer isso. Ele te chamou para você ser um servo obediente. E essa é a lição mais preciosa que eu tiro da vida de Amós. Quando eu olho para Amós, e eu cito esse exemplo em várias conversas que eu tenho informais aí, cara, Deus pode usar. Você vê aí a vida do Amós. Não tinha habilidade nenhuma com aquilo, mas ele foi. Às vezes ele teve medo, a Bíblia não fala, mas seres humanos, gente, a gente tem que lembrar, não são super-homens, não são mulheres maravilhas. Pessoas falhas, pecadores, erraram, mas Deus usa, porque a obra é de Deus, e ela vai ser feita com ou sem você. Mais uma vez, repito, o privilégio é nosso de participar dessa obra, mas se você não quiser, Ele vai levantar, ou se Deus quiser mesmo usar você, assim como Jonas, Ele vai fazer com que você faça. Seja você favorável a isso ou não, você vai acabar fazendo a vontade de Deus. Então, assim, o livro de Amós, ele é importante, biblicamente, porque ele repreende o povo. A gente vê que ele tem várias semelhanças com a nossa atualidade, a decadência moral, espiritual, tudo que a gente vê aí fora, não tem nenhuma novidade. Esse sempre foi o problema da raça humana. Por quê? Quando a gente se afasta de Deus, é isso que acontece. Mas o mais importante que, aí é pessoal, minha opinião, que eu tiro da lição, da vida de Amós e do livro dele, é justamente isso. Eu sou apenas eu. Mas mesmo sendo apenas eu posso ser instrumento nas mãos de Deus. Então, a minha oração e o meu desejo é para que você que está ouvindo essa mensagem, não importa a data que seja, é que você entenda isso. Você é servo de Deus, você é instrumento nas mãos de Deus. Permita-se ser usado por Ele. Não que o Espírito Santo precise de permissão para agir, não é isso não. Mas é quando você coloca o seu coração à disposição de Deus, tudo muda. Você faz com alegria, não é mais um peso. Então que de verdade, Deus ele faça com que a gente entenda essa mensagem, a seriedade que é, e que a gente possa se dedicar a Deus dia após dia. Pai, nesse momento em oração, em conjunto com os meus irmãos que estão aqui, que estão ouvindo a gente em casa também, a gente queria te agradecer por esse momento aqui de estudo e também a gente queria colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. E o Senhor conhece a gente no íntimo e no profundo. O Senhor sabe das nossas falhas, do nosso temperamento falho, daquilo que a gente faz e deixa de fazer que desagrada ao Senhor, daquilo que a gente fala e deixa de falar que desagrada ao Senhor, daqueles nossos pensamentos que são tortos, são sujos mesmo. O Senhor sabe também. E o Senhor sabe das nossas limitações como seres humanos, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas ainda assim, por alguma razão sobrenatural e maravilhosa, o Senhor olhou para a gente e quis nos amar, e o Senhor nos salvou através de Cristo Jesus. Por favor, Deus, ajude a gente então a viver uma vida digna, que, entre aspas, faça valer esse sacrifício, que a gente possa viver em prol disso, da sua causa, Deus, do teu reino. Ajude a gente, ó Deus, aonde quer que o Senhor nos plantar, que sejamos frutíferos, não no sentido de levarmos 30, 50, 100 pessoas aos seus pés. Não é isso, não se trata sobre isso, não se trata sobre números, não se trata sobre quantas pessoas ouviram o Evangelho da nossa boca, mas se trata sobre ser uma bênção, de ser um representante, de ser um embaixador de Cristo, no nosso serviço, na nossa família, na nossa vizinhança, onde quer que estejamos. Então, mesmo com a nossa simplicidade, com as nossas dificuldades, ajude a gente a querer, primeiramente, a ser mais parecido com o Senhor Jesus, porque através disso, o Senhor vai operando de tal forma, e esse milagre é tão grande, que as pessoas vão vendo em nós o quanto nos assemelhamos ao Senhor, e assim elas vão querer aprender, elas vão desejar saber que diferença é essa, por mais que lá na frente elas venham a rejeitar o teu Evangelho, e sabemos que aquelas que rejeitam e de fato não creem pelo resto de suas vidas, elas não foram escolhidas pelo Senhor, mas que ainda assim
o Senhor nos dê autoridade, o Senhor nos dê poder para passar o Teu santo evangelho, através de palavras, através de ações. E ainda que sejamos como Amós, homens do campo, mulheres do campo, pessoas que não fizeram um curso de teologia, pessoas que não têm vocação nenhuma para estar à frente de uma igreja, para estar pregando, para estar cantando e ministrando tais coisas grandiosas. Ainda assim o Senhor nos chamou para sermos discípulos, quer no mínimo, quer no maior, na maior evidência. O que a gente mais quer é servir ao Senhor e servir com alegria. Então nos ajude, ó Deus, nessa dura caminhada, mas que é tão prazerosa, e que a gente possa aprender com esses santos homens do Senhor. Mesmo com suas falhas, o Senhor os usou, e assim também, em pleno 2022, século 21, o Senhor nos usa também. Então agradecemos o Senhor por todas as suas bênçãos, por todos os seus benefícios, e ajude-nos, ó Deus, nos motive, nos incentive, e a Tua palavra já é um incentivo por si só, que a gente tenha a vontade de ler, de meditar e de praticá-la, Deus, para que a cada dia mais possamos glorificar o Senhor. Nos guarde, nos livre de todo mal, nos leve para os nossos lares, aqueles que estão aqui em segurança, e que a gente viva uma vida que glorifique sempre a Ti. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, a gente está encerrando o estudo bíblico, e a gente agradece àqueles que estão aqui presentes nessa quarta-feira, a você que está ouvindo, seja na quinta ou seja qualquer outro dia também, que essa palavra realmente ecoe nos nossos corações e que a gente entenda a importância. Eu tenho uma vontade de continuar essa série de estudos de profetas menores, mas por hora eu vou ter que dar uma pausa, porque eu estou indo para patrocínio sexta-feira, mas se Deus permitir, em julho, mais um pouquinho a gente dá seguimento a esses estudos, ou em outra oportunidade também, mas enfim, os profetas menores são muito ricos. Se os irmãos puderem e quiserem, estudem, leiam com calma, que como a gente viu o capítulo 1 de Amós aqui, quando a gente só lê é difícil para entender, mas o melhor exegeta, o melhor explicador da palavra é o Espírito Santo, é só pedir direção para Ele. A gente tem acesso aí ao nosso pastor também, a pessoas se conhecem, pergunte, tem a internet, estude a palavra, vale a pena. Então assim, que Deus continue nos abençoando e que a gente continue tendo um início de mês agradável, um ano abençoado da presença de Deus. Lembrete aqui, plenária da SAF, dia 6 de março, se eu não me engano, dia 6 é um domingo, né? 5h30. Então as sócias da SAF, atenção, aquelas que desejarem fazer parte da SAF também, procurem aí a diretoria, se eu não me engano é a Miriam, né? A Noêmia, o pessoal da SAF, entre em contato, é bênção, a SAF é bênção, e eu posso testificar disso em qualquer lugar do Brasil que eu vou, a sociedade ativa que mais trabalha, que mais faz as coisas é a SAF, e não estou puxando sardinha da SAF, porque a SAF é bênção. Então assim, homens, jovens, adolescentes, crianças, aprendam com a SAF. Estrogonofe da UMP, esse domingo agora também, 11 horas da manhã, vai ser o domingo. Se eu não me engano, esse domingo tem assembleia também, né? Vai ter assembleia, mas vai ter a EBD também. E tem o almoço. O valor é R$12, vai ter delivery também, é só agendar antes, né? Para o pessoal se arrumar aqui, esquematizar as coisas tudo. Por favor, você que vai estar aqui, ajude. Porque esse almoço não é aleatório, não é só para a gente arrecadar dinheiro para depois gastar qualquer bobeirinha. Tem um propósito, que é o retiro espiritual dos jovens. Vai ser lá na Semana Santa, na Páscoa, né? Lá em abril, 14, 15 e 16, que vai cair esse ano, com o tema Discípulos Comuns, dia 15, 16 e 17. Então, Davidson me corrigiu aqui. Discípulos comuns para a glória de Deus. Esse é o tema. Um tema interessante, um tema relevante. Investimento é R$150. Sei que está todo mundo apertado, está meio em cima, mas é só procurar um membro da diretoria da OMP que a gente vai conversando. Se eu não me engano, por hora, as inscrições estão fechadas para a OMP ainda, não é isso? Aí depois o dia 15, não é? Desse mês que vai abrir. Se você tiver interesse, você que é jovem da Quinta Igreja, mas ainda não faz parte da OMP, procure um desses irmãos, Davidson, Fernanda, Caroline e outros também. Faça sua inscrição, vai valer a pena. É um tempo, retiro espiritual é um tempo bom de comunhão, não é só para brincar, não é só para se divertir, para descansar. É tudo isso também, mas é para a gente crescer em conjunto. E eu testifico que os anos que eu participei é bênção. Então, se você puder, vale a pena esse investimento, vale a pena cada real investido. Então, ajude com o almoço, com as doações também. Não sei se ainda conseguiram todas as doações, né? Mas se precisar, pode trazer, vai ser muito útil. Compre os convitinhos, compartilhe com os amigos, familiares. Domingo vai ser bênção, em todos os sentidos, em todas as partes, tanto de manhã quanto à noite. Mais algum aviso que eu esqueci? Não? Tranquilo? Então, gente, desejo a todos boa noite, Deus abençoe e até domingo, se assim Deus permitir.
posso